Eu sou diretor regional da Cloudflare para a América Latina. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui hoje no evento do Google. Agradecer o Google aqui pela organização do evento, a oportunidade. Podemos hoje apresentar um pouquinho aqui uma ideia para vocês de como a Cloudflare está liderando a transformação digital no mundo, de como a gente pode apoiar vocês nas questões relacionadas à transformação digital. Queria compartilhar com vocês aqui a agenda. Nós vamos falar um pouquinho, um overview da nossa empresa, as tendências globais na área de segurança, os problemas da perda de dados ou do roubo de dados no Brasil, que é um problema muito grande para todos nós aqui que convivemos com a realidade brasileira. Vamos falar um pouquinho também da relação entre a Cloudflare e Google e os serviços do Google Cloud, como esses serviços e soluções se complementam e são sinergéticas. E vou comentar no final um pouquinho sobre os casos de sucesso de clientes que usam a combinação Google e Cloudflare no mundo. Bom, inicialmente eu acho que é importante, eu acho que todos vocês conhecem as tendências mundiais e de como o mercado de cloud tem transformado a indústria de tecnologia. Se vocês olharem o que acontece há 5 anos atrás, quando efetivamente a revolução cloud iniciou, e você olhar como era o mundo de tecnologia e como ele é hoje, vocês vão perceber que houve uma grande transformação tecnológica que obviamente tem impactado todos nós no mundo. Nesse gráfico que eu apresento, vocês vão poder ver nas diferentes camadas ou layers de tecnologia as transformações. Se você olhar no passado, nós estávamos no modelo de hardware e software, né? Do ponto de vista de solução on-premise, com tecnologias e investimentos do tipo CAPEX, onde praticamente isso praticamente era o cotidiano de todas as empresas de tecnologia nessa área. Hoje em dia, com a transformação do cloud, o mundo, tudo isso mudou, né? Você hoje tem um mundo focado em serviços de nuvem, com custos OPEX variáveis, com outra premissa e outra tecnologia por detrás dessa nova realidade. Na área de Storage Computing, se vocês olharem, começando por essa camada mais inferior, se vocês olharem o que nós tínhamos antes no passado e hoje, por exemplo, existe uma grande tendência de as grandes tecnologias hoje, em termos de Storage Computing, estar na nuvem, e hoje os grandes players nesse mercado são empresas como o Google, a Amazon e a Microsoft Azure. Na parte de aplicações, até pouco tempo atrás, você tinha basicamente 2 ou 3 grandes players no mercado, e hoje você tem uma infinidade de empresas com soluções cloud na parte de aplicação que obviamente estão transformando a indústria de tecnologia da informação. E na parte obviamente que corresponde à Cloudflare, que a gente chama de Network Edge, o mesmo processo está acontecendo. As soluções, ainda existem grandes soluções baseadas em tecnologia hardware, software, on-premise, que estão hoje sendo transformadas e alteradas para o mundo tecnológico de cloud. A Cloudflare nasceu já no mundo do cloud. E as nossas tecnologias e as nossas arquiteturas já foram pensadas especificamente para atender essa necessidade. Então nós tivemos uma vantagem competitiva, que tudo que nós pensamos, a empresa nasceu já com o conceito cloud, e isso tem uma grande vantagem tecnológica que nos permite, obviamente, estar à frente tecnologicamente de muitas outras empresas. Então, nós acreditamos que estamos justamente nessa tendência mundial, e é para onde o mercado vai. E é onde a Cloudflare está posicionada hoje. Só falar um pouquinho da Cloudflare e qual a proposta, a missão da nossa empresa hoje é construir uma internet melhor.
conceitualmente é isso. Se você analisar a internet 10, 15 anos atrás, ou mesmo quando ela foi iniciada, há 20 anos atrás, ninguém pensou que a internet ia fazer o que ela ia ser usada ou ia ser desenvolvida para prestar os serviços e as soluções que ela tem hoje. Os arquitetos que começaram a internet, a visão deles era totalmente diferente. Uma aplicação básica entre um web browser e um servidor. E se você olhar hoje o universo da internet, com aplicações SaaS, APIs, a complexidade, a internet é outro mundo e é outra tecnologia. E, obviamente, nessa trajetória de crescimento da internet, existem grandes desafios. Particularmente, a gente aqui no Brasil sabe disso. Você tem problemas de confiabilidade na internet, você tem problemas de performance na internet, você tem problemas de segurança na internet. Então, a visão da Cloudflare, dos nossos fundadores, era justamente como nós podemos transformar a internet, tornar ela universal, tornar ela mais rápida, mais segura, mais confiável. E com essa visão, a Cloudflare foi fundada, há 7 anos atrás, no Vale do Silício. Só para dar um histórico para vocês da nossa empresa e de como a gente tem crescido. A empresa, como eu falei, foi fundada há 10 anos atrás. Nós estamos sediados em São Francisco. Nós viemos num crescimento muito grande. Há 7 anos nós éramos uma startup. Hoje a gente já, obviamente, já ultrapassou essa fase. Nós temos hoje mais ou menos mais de 500 funcionários na nossa empresa. Temos presença em mais de 118 pontos de presença no mundo. Na verdade, nós somos uma grande rede mundial, né? Uma das maiores redes no mundo hoje. Temos presença em mais de 9 escritórios no mundo, a sede em São Francisco, temos escritórios em Londres, Singapura, na América Latina, em Miami. E temos uma base de cliente muito grande. Eu diria um dos grandes patrimônios da Cloudflare, a nossa base de clientes. Temos mais de 6 milhões de clientes, ou sites, ou aplicações protegidas pela Cloudflare no mundo. Clientes de todos os níveis, desde empresas pequenas, médias, grandes, com uma diversidade de necessidades muito grande. E esse é um grande patrimônio nosso. A tecnologia da Cloudflare, ela aprende com a experiência com os nossos clientes. Esse é um grande diferencial nosso e eu vou comentar em mais detalhes daqui para frente. Nós temos mais de 15 mil sign-ups diários, para vocês terem uma ideia do crescimento da nossa empresa, né? E temos planos, desde planos gratuitos para clientes que estão começando e necessitam de ajuda de como melhorar a sua internet, até planos para proteger grandes corporações, planos enterprise extremamente críticos para o sucesso de muitas empresas. Todo esse sucesso hoje nos rendeu um tráfego fantástico. Hoje, só para vocês terem uma ideia, 10% de todas as requisições HTTP da internet passam pela Cloudflare. Muito provavelmente, alguns de vocês hoje que acessaram pela manhã a internet, em algum momento vocês tocaram a nossa rede. Hoje nós se convertemos praticamente um backbone da internet. Por isso a Cloudflare é uma empresa que tem uma responsabilidade muito grande de manter a internet ativa, funcionando, segura para todos os nossos clientes. E a quantidade de empresas e serviços e soluções que dependem hoje da gente é extremamente grande. Por mês, nós temos aproximadamente 2,5 bilhões de usuários acesso à nossa rede de alguma maneira. É um volume extremamente significativo em relação à população da Terra e mesmo as pessoas que têm acesso à internet. Então, nós temos, antes de tudo, uma responsabilidade muito grande de manter a internet segura, confiável, e isso, obviamente, é parte da missão da empresa. Algo muito importante de você ter uma base tão grande, uma diversidade tão grande de clientes, é a experiência que a gente adquire. A tecnologia da Cloudflare, ela é baseada nessa inteligência coletiva. A gente aprende com a experiência dos nossos clientes, esses 6 milhões de clientes que a gente tem no mundo, e a gente aplica essas melhores práticas para todos os nossos clientes. Por exemplo, vou te dar um exemplo. A Cloudflare
quando nós temos, por exemplo, algum ataque em algum cliente da nossa rede, essa experiência de como nós protegemos esse cliente, ela é imediatamente transmitida para todos os outros clientes, que é o que a gente chama de inteligência coletiva. Isso nos diferencia muito. E o fato da nossa exposição ser muito grande, isso nos permite aprender mais rapidamente, e isso proteger a internet de uma maneira muito mais rápida e segura. Dentro dos nossos investidores e parceiros, a Cloudflare tem realmente o prazer de contar com empresas de altíssima tecnologia que são investidoras e que acreditam na Cloudflare. Entre elas o Google. O Google é investidor da Cloudflare, é um dos nossos sócios estratégicos. A Microsoft também é um dos nossos investidores na Cloudflare. O Baidu, que é uma grande empresa da China, que nos permitiu entrar na China, que é um grande desafio para a maioria das empresas de tecnologia, né? E uma necessidade fundamental, a internet ela é mundial. A internet ela não pode ser tratada como uma solução regional, ela tem que ser tratada de maneira universal. E para isso você tem que operar em todos os países do mundo. E a Cloudflare é uma empresa extremamente globalizada e temos presença mundial em todos os países. E a China, que normalmente é um grande desafio, nós temos um grande sócio, que é a Baidu, que é nosso investidor e que nos permite operar dentro do território chinês. Temos mais de 20 pontos de presença na China hoje. Além disso, temos outras empresas como a Qualcomm, Fidelity e outros que são investidores muito importantes que asseguram o nosso crescimento e a nossa sustentabilidade financeira. Bom, falando um pouquinho da nossa rede, como vocês podem perceber, é uma rede extremamente ampla. Nada mais alguns pontos de presença aqui, só como uma referência para vocês de como nós estamos hoje distribuídos mundialmente. Né? Essa rede está crescendo, ela cresce numa escala extremamente rápida. Nós temos hoje aproximadamente mais de 10 milhões de requisições por segundo. E isso vem crescendo numa escala exponencial. Só para vocês terem uma visão na América Latina, né, e particularmente no Brasil, os pontos de presença que eu estou aqui citando na cor roxa, são onde a gente já tem hoje instalado as nossas infraestruturas, né, a nossa rede, e os em laranja é onde a gente já está em processo de implementação. Se você olhar a diferença, eles praticamente nós vamos dobrar a nossa infraestrutura de ponto de presença nos próximos meses. Né? Então, particularmente aqui no Brasil, nós temos pontos de presença em São Paulo, no Rio de Janeiro, estamos ampliando para outros lugares, como no Nordeste do Brasil, em Brasília, no Sul do Brasil. Ou seja, é muito importante você ter essa capilaridade, porque você está aproximando, né, os nossos serviços dos clientes, mas não é só a quantidade de pontos de presença que é importante. É importante a performance dos elementos que estão nessa rede, quão rápido eles são capazes de processar todas essas requisições. É importante o ponto estratégico, aonde ele está localizado, se ele está num ponto da internet crítico. Por exemplo, um dos sites que a gente avaliou no Nordeste do Brasil, no Ceará, ele é um ponto crítico de chegada de cabos submarinos da internet. Então, é importante a presença, mas é importante também aonde você está localizado. Isso tem um impacto muito grande de como a internet vai se comportar e de como a gente pode ajudar a acelerar, a proteger e aumentar a confiabilidade da internet nos países que a gente opera. Falando um pouquinho das diferentes funcionalidades, né, ou diferentes linhas de produto que a Cloudflare trabalha. Né? Nós temos basicamente 4 pilares, que são os pilares que nos permitem aí, ofertar diferentes classes de serviço. A primeira delas, que está aqui na coluna roxa, é a parte de performance. Muito importante para diferentes aplicações que, quando ocorre uma requisição, essa resposta da internet seja rápida, né? A gente está acostumado aqui no Brasil, principalmente os usuários de telefonia móvel, você vai tentar acessar uma página, demora 3, 5, 8, 10 segundos para você acessar
obviamente isso não é uma boa experiência, né? A partir dos 5, 6 segundos, não é uma boa experiência e é algo que as nossas tecnologias de performance ajudam a melhorar. Ajuda a redução da latência, né? Através de várias tecnologias. A gente usa tecnologias de caching, do conteúdo estático. A gente é capaz também de acelerar conteúdos dinâmicos através de uma tecnologia desenvolvida pela Cloudflare chamada Railgun. Técnicas de manipulação de conteúdo, compressão, etc. Ou seja, existe aí uma grande engenharia por detrás dessa área em que a Cloudflare hoje é um dos líderes nesse mercado, em que a gente obviamente disponibiliza para todos vocês. A grande vantagem é que tudo isso é feito do nosso lado. Toda a aplicação, o desenvolvimento que vocês têm do lado de vocês, vocês não têm que alterar nada. Nós simplesmente vamos lá e usamos as nossas tecnologias para melhorar o que você já tem hoje desenvolvido. Na área de segurança, e eu vou falar muito mais sobre essa área hoje, é o grande foco da conversa, nós temos diversas soluções de proteção, como soluções de DDoS, SSL para encriptografia, WAF, soluções de rate limiting, que eu vou comentar aqui, que são muito importantes, né? E a grande maioria das soluções de DDoS não tem esse tipo de solução, e eu vou comentar por que ele é importante, para cobrir alguns tipos de ataques mais comuns hoje, né? Temos soluções de confiabilidade para melhorar a confiabilidade da internet. Um dos elementos, por exemplo, fundamentais é um DNS, o Domain Name Server, né? Toda requisição acaba primeiro indo num DNS. Se esse DNS não for seguro, ele não for rápido, você pode ter a melhor aplicação do mundo e não vai conseguir operacionalizar a sua aplicação. Cloudflare hoje também oferece esse tipo de serviço. E a propósito, temos o DNS mais rápido da internet hoje. O nosso DNS é 3 a 5 vezes mais rápido que qualquer outro DNS na internet da maioria dos nossos competidores. Isso nos dá uma vantagem competitiva também. E por fim, algo que eu acho que se está se tornando cada vez mais e mais importante é a parte de analytics. Você ter a visibilidade de como as suas aplicações, de quais são as estatísticas de risco em relação a ameaças cibernéticas à sua empresa, ao seu negócio, como você pode, inclusive o comportamento de tráfego dos seus usuários, né? A Cloudflare hoje tem um repositório muito grande de logs e de informações, que permite você poder ter uma visibilidade muito mais ampla do teu negócio e tomar decisões de negócio. Então essa é uma área que a Cloudflare está investindo muito e é uma área de inteligência de negócio que hoje seguramente é um dos grandes valores agregados da solução da Cloudflare. Tudo isso integrado numa única plataforma, totalmente cloud, sem nenhuma necessidade de você alterar nada na sua infraestrutura. Rapidamente, só cobrindo alguns clientes, né, da nossa base de clientes mundial, a Cloudflare, como eu falei, tem um universo muito grande de soluções e clientes, temos mais de 6 milhões. Para citar alguns deles, para vocês terem uma ideia da diversidade, por exemplo, na área de clientes globais, são empresas que atuam no mundo inteiro, que necessitam proteção, aceleração globalmente, né? Então nós temos empresas como a Cisco, o Salesforce é um grande cliente da Cloudflare, a General Electric, o Uber, a própria IBM, a Johnson & Johnson, a Novartis, ou seja, são todas empresas extremamente grandes, diferentes indústrias com presença global, que hoje confiam na Cloudflare para poder fazer exatamente a transformação digital deles globalmente. Na área financeira, nós temos que é uma área extremamente sensível e extremamente atacada hoje. O Brasil é um dos países que tem grandes problemas nessa área, né, de ataques, de roubo de informação. Nós temos uma grande experiência nesse mercado, trabalhamos com empresas como Goldman Sachs, Nasdaq. Recentemente tivemos um acordo com o BCI, que é um grande banco do Chile, aqui na América Latina, que utiliza a tecnologia da Cloudflare para proteger todas as suas transações online. Na área de mídia, o New York Times é o nosso cliente. Aqui no Brasil, a Fundação Casper Libero, a TV Gazeta, que é muito conhecida, utiliza a nossa tecnologia para protegê-los. Nós temos também, na parte de tecnologia, empresas tipo Box, Zendex, um grande cliente, AT&T, Xerox.
Na parte de e-commerce também é um mercado extremamente sensível, né? Não sei se alguns de vocês aqui trabalham nessa área. Estamos nos aproximando do Black Friday, é um dia crítico. As empresas de e-commerce no final do ano, elas faturam praticamente quase a metade do faturamento do ano nessa época. Vocês imaginem alguém sendo atacado nesse momento, ficar 2, 3 dias fora do ar. Qual o custo, qual o impacto disso, né? E por isso é muito importante essas empresas estarem totalmente protegidas, né? Aí nós temos clientes como a Hertz, que é muito conhecida, a Falabella, um grande grupo de e-commerce no México, Casper e outros. Ou seja, a nossa experiência ela é ampla em diferentes segmentos. Falar um pouquinho das tendências mundiais na área de segurança, que eu acho que é um dos grandes pontos da nossa conversa hoje. Se vocês olharem hoje os ataques DDoS, né, que são os ataques de Denial of Service, né, nós temos hoje percebido uma tendência mundial de crescimento. Infelizmente não é a tendência que a gente gostaria, mas o que a gente tem percebido é que o mundo cibernético está se tornando mais agressivo, mais violento, infelizmente. A Cloudflare tem um histórico muito grande, há 7 anos nós vemos contribuindo, apoiando o mercado, e a gente tem percebido também nas nossas operações que a escala desses ataques tem aumentado muito, né? Mais recentemente nós tivemos na própria rede da Cloudflare um grande ataque na camada 3, que foi um ataque de 400 gigabits por segundo. Já é uma escala muito alta, tá? O que tem aumentado ainda mais essa vulnerabilidade da internet foi a inclusão dos IoTs, como a gente fala, Internet of Things, né? Que aumentaram exponencialmente a vulnerabilidade da internet com relação a esses tipos de ataque. Hoje, você tem na sua casa lá uma câmera, uma geladeira, algum elemento que você possa controlar remotamente, através da internet. Esse pequeno elemento ele se torna extremamente vulnerável para que um hacker possa manipular esse elemento e utilizar ele para fazer um ataque de força bruta contra determinada empresa. Então, com a introdução do IoT, que é uma realidade mundial, né, a Internet of Things, a vulnerabilidade da internet aumentou e a escala dos ataques aumentaram, né? Então, você tem situações como o Mirai, que você teve um ataque Bootnet IoT, que chegou a 1 terabyte por segundo. Então, se você olhar esse gráfico, né, nosso gráfico aqui em cima, você vai ver que especificamente está crescendo exponencialmente. E é inevitável, né? Então, a questão aqui não é se eu vou ser atacado algum dia ou se eu estou vulnerável. A questão é apenas quando isso vai acontecer, né? É uma tendência mundial e todos nós temos que ter o conhecimento disso e entender as alternativas tecnológicas que você tem para poder mitigar esses problemas. Voltando outra vez na questão do IoT, né? A Internet of Things, basicamente, é como se você tivesse criado um exército de pequenos soldados espalhados em qualquer parte do mundo que de algum momento a outro podem mover suas ações contra o seu site, por exemplo, por diversas razões. Os ataques DDoS ocorrem por inúmeras razões. Você tem razões desde grupos, né, gangues internacionais que tratam de extorquir dinheiro das empresas, né? Recentemente nós tivemos aqui na América Latina e no Brasil, alguns meses atrás, ataques no mercado financeiro. Alguns grupos como a Armada Coletiva e outros conhecidos internacionalmente, que eles ameaçam atacar, mandam e-mails e sugerem, se você não pagar, eles vão tirar teu site do ar, né? E sugerem resgates e tudo isso. Então nós tivemos isso, nós ajudamos vários clientes aqui no Brasil, principalmente relacionados a transações de bolsa de valores, etc., a mitigar esses problemas, né? Essa é uma motivação. A outra motivação pode ser uma motivação competitiva. Eu tenho meu concorrente e eu quero tirar ele do ar. Eu estava ontem mesmo num jantar com um cliente meu, ele estava tendo esse problema, né? Um concorrendo com o outro e tentando usar, de alguma maneira, essas tecnologias para neutralizar o outro.
Existem também ataques por questões políticas, né? Nós temos vários partidos políticos, etc., empresas que, por qualquer motivo, decidem tirar um determinado website do ar. Então, existem diversas motivações. A Cloudflare, obviamente, ela é completamente agnóstica a isso, a gente simplesmente oferece a nossa tecnologia. Mas é muito importante notar que, cada vez mais, a vulnerabilidade tem crescido e a presença das questões de IoT, obviamente, incrementam essa necessidade ainda mais, né? Por fim, existem alguns outros tipos de ataque mais sofisticados, que envolvem o que a gente chama a camada 7 do OSI Model, que é a camada de aplicação, que é um ataque DDoS não tradicional. Tá? A maioria das soluções de DDoS tem dificuldades em bloquear esse ataque. E são ataques que bypassam os DDoS, as soluções de DDoS tradicionais. Tá? Nesse tipo de ataque, você precisa de tecnologias novas, como, por exemplo, a Cloudflare desenvolveu uma nova tecnologia chamada Rate Limiting, que é a capacidade de limitar determinados IPs, a quantidade de requisições que vem através de um determinado IP. E isso permite, né, através de outras técnicas, mitigar esses ataques. Então, eu acho que é muito importante vocês que estão aqui avaliando esse problema, conhecer essas novas nuances de ataque. Muitas vezes o que você acha, eu tenho uma proteção DDoS, eu estou protegido, não necessariamente. Existem diferentes níveis de ataque, em diferentes níveis de camada, como por exemplo essas camadas 7 são ataques que a gente tem visto crescer recentemente e é parte do trabalho da Cloudflare, a gente está inovando a todo momento. Isso não é um mercado estático. Os ataques eles são extremamente inteligentes, eles são orquestrados por pessoas extremamente competentes. E para você fazer um contra-ataque disso, você tem que ter uma equipe técnica muito competente. Então é um processo dinâmico. A Cloudflare está numa briga dinâmica no mercado para poder, obviamente, se manter e neutralizar tudo isso, né? Então, eu acredito que é muito importante vocês terem a visibilidade desses novos ataques e entender que novas vulnerabilidades estão surgindo e é importante que vocês estejam acompanhando e se atualizando sobre essas novas tecnologias de proteção. Algo muito importante, né? É a questão do vazamento de informações, ou roubo de informações, ou data breaches, né? Assim como as questões de ataque de DDoS, o roubo de informações, infelizmente, vem crescendo. E vem crescendo num ritmo muito grande, né? Existem vários estudos que demonstram isso. A gente pegou aqui algumas estatísticas da Verizon Data Breach, que foi um relatório recente, em 2016, né? Que mostra, né, o crescimento e mostra também que a grande parte da vulnerabilidade associada a data breaches está associada, por exemplo, a questões de password. Por incrível que pareça ainda, a questão de você usar passwords ou passwords que não sejam extremamente protegidos ou que não sejam fáceis, ou que sejam fáceis de você emular, isso ainda é uma grande vulnerabilidade, né? Isso tem causado perdas extremamente grandes, eu vou comentar um pouquinho no impacto disso, mas é um problema numa escala muito grande. O Brasil é um dos campeões, infelizmente, nessa área. O Brasil é um dos 3 maiores países do mundo em que você tem problemas de data breach e tem uma escala gigante. Obviamente, não é um assunto tão divulgado, né? Porque ninguém gosta de falar que as minhas informações foram comprometidas ou foram roubadas ou etc. Não é algo que muitas informações são difíceis de ser adquiridas, mas quem trabalha no dia a dia de tecnologia sabe que isso é uma realidade, né? E é algo muito importante que você tenha técnicas para poder se proteger disso. A Cloudflare na área de segurança, eu diria que é uma das áreas de maior expertise da empresa hoje. Nós vamos trabalhando nisso já há muito tempo. Nós temos uma solução completamente focada nisso. A nossa experiência mundial, por exemplo, a nossa presença na China,
nos dá um aprendizado maior mundial, né? Eu acho que, como eu comentei no início, a nossa rede ela aprende à medida que a gente está mais exposto a mais ataque. Quanto mais a Cloudflare é atacada, melhor. A gente aprende mais e a gente distribui esse conhecimento. Então isso nos tem ajudado muito. Nós temos soluções de DDoS, de WAF, de encriptografia, DNS, load balance, rate limiting, ou seja, nós temos um portfólio muito completo para poder atender todas essas demandas, né, do mercado. Estamos totalmente sincronizados nas questões dos novos protocolos, suportamos HTTP2, que é muito importante para aumentar a velocidade e a segurança da internet. TLS 1.3 também suportamos, DNS Root Server, ou seja, é muito importante você estar acompanhando isso para você se manter à frente, né, desses outros ataques. Algo muito importante que eu costumo falar da política da Cloudflare, que está relacionado ao custo, no final do dia eu acho que também é importante isso. Nós temos uma política de preços flat, ou seja, a gente não vai te cobrar por ataque, a gente não vai te cobrar por tráfego, a gente não vai te cobrar por número de transações. A Cloudflare tem uma política única no mercado de um preço único. Tradicionalmente, e até eu vejo até com uma certa controvérsia, a questão de eu ser um provedor de segurança e eu ganhar quando você é atacado por um hacker. Porque o teu tráfego sobe e eu vou te cobrar por isso. Existe aí um certo conflito de interesse nessa política de preço, na opinião nossa. O nosso objetivo é te proteger, não ganhar dinheiro quando você é atacado por um hacker, né? Então acho que essa é uma das políticas da Cloudflare muito interessante. A gente está do lado de vocês. Se você for atacado uma vez ou 1 milhão de vezes, para a Cloudflare é a mesma coisa. Meu objetivo é que não ocorra o ataque e não que eu tenha alguma vantagem financeira quando isso aconteça, né? Então nós temos essa política, que eu acho que é um grande diferenciador. Com relação ao Google, o Google Cloud, nós temos uma parceria muito grande com a Google. A Google, obviamente, é um grande parceiro, ela nos provê a infraestrutura para que vocês possam ter aí as suas aplicações, os seus web servers super protegidos, com altíssima confiabilidade. Porém, por outro lado, toda essa camada de proteção, toda essa camada de aceleração, ela complementa a oferta do Google, né? E por isso que nós estamos aqui. Nós temos uma solução que se autocomplementa. E isso é muito importante, né? Quando você estiver pensando na tua estratégia online, é muito importante você ter uma infraestrutura extremamente sólida, confiável, de alta performance como o Google, e na frente das suas aplicações, dos seus APIs, você tem uma tecnologia como a da Cloudflare que vai te complementar na sua solução online. Rapidamente, falando um pouquinho das estatísticas Brasil, né? Só para a gente entrar na realidade brasileira. Isso é um estudo com relação ao custo médio de cada perda de dados que acontece no Brasil. O custo por dado perdido, tá? Então, se vocês olharem a tendência, ela vem crescendo exponencialmente. Ou seja, além da quantidade de dados de data breach que estão aumentando, o custo delas tem aumentado também. Então você tem duas variáveis aí em paralelo. A frequência e o valor desse dado, né? Então, isso foi um estudo que foi feito aqui no Brasil com mais de 33 empresas em 12 indústrias. Então ele mostra que o custo médio por dado perdido no Brasil em 2015 valia como R$ 175. Esse custo aumentou para 225, né? E vem crescendo exponencialmente nos últimos anos. Isso é um fator alarmante, né? Muita gente me pergunta, mas por que eu vou investir em segurança, né? Provavelmente não vai acontecer comigo. Bom, o dia que acontecer, muito provavelmente, em alguns casos, você está fora do teu negócio. A tua empresa acabou, né? Então eu acho muito importante a gente ter essa visibilidade do custo, né? Esse é um custo unitário por registro. Aí você imagina a escala, quando um ataque ocorre, ele ocorre em milhares de registros, etc. Então o número e o custo Brasil desse tipo de ataque é muito alto. Algumas estatísticas que eu vi recente falam em 8 bilhões de dólares são perdidos no Brasil por ano
relacionados simplesmente a roubo e perda de dados, né? Então, isso é um fator muito importante. Do ponto de vista da indústria, obviamente, tem várias indústrias que têm diferentes sensibilidades. Como a gente esperaria, a área financeira, a área de serviços, a área de energia, são os que têm um custo médio por perda de dados maior, né? Você imagina alguém roubou o acesso da sua conta online. Tem um custo altíssimo, né, para a área financeira. Então, a sensibilidade ela varia de acordo com a indústria, mas varia de uma faixa de R$100 a R$400 é o custo médio por registro ou por roubo, né, per capita. É um valor muito alto, vem crescendo e, obviamente, isso tem um custo muito alto para a tua empresa. Finalmente, como eu estava comentando em relação à plataforma do Google e da Cloudflare, a nossa complementariedade e sinergia, né? Bem como a integração que nós temos, né? Extremamente eficiente, né? Conexão de alta performance entre os nossos serviços hoje, né? A Cloudflare e o Google trabalham em conjunto, desenvolveram soluções de alta tecnologia, de alta velocidade, que permite uma redução muito grande da latência, né? A latência é um grande problema, particularmente a gente aqui no Brasil. Eu sei que muitos de vocês que usam serviços cloud, muito provavelmente têm eles hosteados em outros países, nos Estados Unidos é muito comum, né? Muitas plataformas estão lá. Obviamente, por física, né? A distância Brasil e Estados Unidos é longa. Mesmo você viajando na velocidade da luz, né? Ou próximo, existe uma latência em milissegundos, e isso tem um impacto. Então, você tendo tecnologias ou links dedicados, como a Cloudflare, uma rede dedicada de alta performance, que vai dar um tratamento express para o seu tráfego, obviamente isso vai melhorar muito a sua performance, né? Além disso, a Cloudflare e o Google têm acordos para o tráfego egress de preços de altíssimo desconto. Então, todo esse tráfego egress entre as plataformas, elas têm um preço especial nessa parceria que nós temos com a Google. Isso faz com que, obviamente, os custos de você unir as duas plataformas sejam extremamente competitivos e de altíssima performance. Só para vocês terem uma ideia de como estão os data centers da Cloudflare em comparação aos data centers do Google, a gente tem aí uma expansão até de capilaridade e em alguns lugares nós estamos colocados, né, nossas redes como que tem uma complementariedade muito grande e também uma sinergia muito grande a nível mundial, né? Isso é muito bom. Por fim, nós temos algumas aplicações específicas que a gente está desenvolvendo com o Google na parte de Analytics, né? Lembra que eu comentei com vocês que é muito importante toda a parte de inteligência, você ter registro dos logs, registros dos acessos. Então, a nossa engenharia, junto com a engenharia do Google, tem trabalhado no objetivo de exportar essas informações para a plataforma do Google, né? De maneira on-demand ou contínua, né? Permitindo que vocês tenham uma visualização dentro do Google Data Studio de todas essas informações estatísticas e possam avaliar todos os aspectos de segurança, de performance, de confiabilidade das suas aplicações. Então, a Cloudflare e o Google estão trabalhando em conjunto para desenvolver soluções cada vez melhores, mais apropriadas para vocês, e isso, obviamente, só agrega valor aos nossos clientes comuns, né? Por fim, eu queria comentar alguns casos de sucesso que a gente tem Cloudflare, Google com clientes comuns, né? No caso, por exemplo, a Discord nos Estados Unidos, né? Eles tinham problemas de DDoS, né? E é uma aplicação que tem mais ou menos 2,4 milhões de sessões concorrentes, tem um universo de 25 milhões de clientes. Eles buscaram a Cloudflare e a Google para, obviamente, proteger isso e acelerar a sua solução, né? A Cloudflare fez essa implementação junto com a Google, né? Utilizando a nossa solução de CDN, né? E junto com a nossa camada de segurança de proteção, camada 3, 4 e 7 de DDoS. Só para vocês terem uma ideia do resultado, né? Além, obviamente, da questão de segurança,
o resultado de performance com o nosso CDN permitiu eles a terem uma economia de mais de 100 mil dólares anuais em hardware, obviamente, porque quando eu faço o caching, o servidor que está servindo o teu usuário não é o seu, é o da Cloudflare lá na ponta. Isso tem uma economia de infraestrutura IT muito grande. Tá? Então, muitos projetos que eu converso com vocês e, às vezes, usando o CDN da Cloudflare, a economia que você vai ter de banda e de custo de infraestrutura justifica investimento. Na verdade, você não está investindo mais dinheiro, você está reduzindo e podendo reinvestir em segurança. Então, esse é um exercício que eu gostaria de fazer depois com vocês. Como esse caso, por exemplo, eles tiveram redução tanto na parte de hardware, tiveram redução também com o próprio serviço do tráfego egress do Google, através da nossa parceria, né? Isso agregou mais 100 mil dólares mensais para eles, além de ter implementado e incrementado a segurança do tráfego, né? Ok. O outro caso de negócio é a Quizlet. A Quizlet é um website que tem aproximadamente 20 milhões de visitantes, também com o mesmo tipo de problema, queria melhorar a segurança, né? E ao mesmo tempo também atingir um tráfego global com uma alta performance, né? Tipo de solução muito parecida, combinação entre CDN, DDoS, da Cloudflare, junto com a infraestrutura do Google, permitiu para eles uma redução de mais de 76% na banda do servidor origem, né? Por essas tecnologias de cache na borda que a Cloudflare oferece, né? E mais de 50% de redução no tráfego egresso do Google. Em resumo, a parceria que nós temos, Cloudflare e Google, as condições que nós temos hoje no mercado permitem efetivamente vocês terem uma solução de maior performance a um custo extremamente competitivo, né? Então, eu vou ter o maior prazer em recebê-los. A Cloudflare está com stand aqui no evento. Eu sei que o assunto é muito mais amplo e gostaria de convidá-los aí a uma conversa conosco lá no nosso stand. Agradecer muito a organização de vocês, a presença de vocês, ao Google, pela excelente organização. Me coloco à disposição aqui para qualquer dúvida. E muito obrigado aqui pela presença de todos hoje. Muito obrigado.